Lucas 10, a partir, vamos ler apenas o versículo 9. Diz: curai os doentes, que nela houver, neste caso nas cidades em que os discípulos chegarem, e na casa em que eles forem entrar, curem os doentes que estiverem, e digam-lhes: o reino de Deus chegou. Aleluia, meus irmãos. O reino de Deus fez o quê? Chegou. Agora, feche os seus olhos. Senhor, eu oro. Peço-te que o Senhor nos dê compreensão. Eu oro que a sua luz estenda o seu poder nas nossas vidas e nos nossos corações hoje. No nome do Senhor Jesus, nós queremos dizer amém. Amém, meus irmãos. Eu quero falar hoje, meus irmãos, sobre os posicionamentos que nós temos que ter diante do reino manifesto. Aleluia. Aquilo que nós falamos na terça-feira, o poder do reino. Em outras palavras, esses posicionamentos te farão manifestar todos aqueles poderes que nós aprendemos cá na terça-feira. Aleluia. Mas eu, como falei no domingo, não ouça com a superficialidade. Eu não vou vos trazer um mandamento novo. Eu não vou vos trazer um ensino novo. Mas se você for ouvir, não com a superficialidade, que causará impacto na tua vida. Aleluia. Eu preciso dizer, antes de tudo, que Jesus, na Bíblia, sempre exigiu, escute bem, sempre exigiu que houvesse um posicionamento depois de grandes encontros que ele tinha com as pessoas. Um dos exemplos é quando ele encontrava algumas pessoas que estavam doentes, ele dizia: vai-te e não peques mais. Ele colocava as pessoas um posicionamento na qual, se eles se mantivessem naquelas palavras, naquele posicionamento, eles sabiam de manter libertos, haviam de se manter curados, haviam de se manter abençoados e salvos. O posicionamento é importante, em primeiro lugar, porque o posicionamento sustenta o compromisso. Sustenta aquilo que nós tivemos diante de Deus. Aleluia, meus irmãos. Todo posicionamento vem para sustentar algo. Se a pessoa não tiver um posicionamento depois do encontro com Deus, ela vai voltar para trás. A maior parte das pessoas do nosso próprio meio já tiveram experiências. Já tiveram dias em que entraram no culto e disseram o seguinte: que culto maravilhoso foi. Que dia maravilhoso foi. Mas o que acontece é que as mesmas pessoas, daqui a alguma semana, ela vai perder o fogo daquele encontro que ela teve com Deus, daquele culto especial. Só por causa que ela não teve assumiu um posicionamento depois do encontro que ela teve com Deus. Por isso que essas perdem. Porque elas ignoram, e alguns nem sabem, que momentos importantes na vida devem ser sustentados com posicionamentos. E se você não for a ter um posicionamento, tudo que você está a ter na presença de Deus, todos os dias de cultos que você teve, que foram dias maravilhosos, você vai perceber, eles vão ter mais impacto na tua vida, porque você não colocou uma pedra que é um memorial, um divisor de águas na sua vida. Você não teve algo para sustentar aquela chama. Em segundo lugar, o posicionamento é tão importante porque pode fazer com que a pessoa viva na normalidade, mesmo após o reino se ter manifesto. Quando eu falo de viver na normalidade, eu falo de pessoas que vão viver sem uma ação ativa desse reino na vida deles. Hão de viver como se Jesus Cristo não estivesse vivo. Hão de viver como se o reino não tivesse manifesto. Hão de viver como se nada de especial tivesse acontecido. Nós temos visto muitas pessoas que dizem: Jesus Cristo morreu na cruz, mas vamos lá,
Não há nenhum poder ativo na vida deles. Eles vivem uma vida normal como se Jesus não tivesse morrido na cruz um dia. É a pior coisa que pode acontecer com o ser humano. Ele entrar e permanecer em um estágio de silêncio espiritual. Ela não tem nenhum toque, não tem nenhum mover. Ela não vê nenhuma ação ativa de Deus. Nem parece que Jesus Cristo enviou o Espírito Santo para os homens. Se você for visitar a vida de algumas pessoas, há de encontrar que pessoas vivem como se o Espírito Santo não existisse. Ele é consolador, o Espírito Santo, mas a pessoa nunca lhe consola. O Espírito Santo é alguém que guia a pessoa na verdade e nunca guia, porque ela está num estado de silêncio espiritual na vida dele, como uma das consequências dela não ter tido um posicionamento. Ela vive numa vida normal. Ele é um crente normal. Amém? Amém. Ele é um crente normal. É triste poder encontrar que há crentes que vivem anos e anos com doenças e nunca podem experimentar uma cura, uma libertação. Há um silêncio espiritual na vida dessas pessoas. Elas agem como se não existisse Jesus na vida deles. E eu falo com muita tristeza isso. Se você leva a sua vida como se Jesus não existisse, o que significa como ele não existisse? Você não vê nenhuma ação desse Jesus na tua vida. É porque você está vivendo uma vida normal. E tudo isso é por falta de posicionamentos. Amém, meus irmãos? Todo encontro necessita de um posicionamento. Um exemplo. Jacó, quando ele estava num certo lugar, ele sonhou que havia uma escada que se ligava aos céus e à terra. Anjos subiam e desciam. Quando Jacó acordou, ele disse: o Senhor está aqui. E eu não sabia. O que Jacó fez logo de seguida? Quando ele percebeu que Deus estava ali. O que ele fez? Ele agiu novamente? Ele assumiu um posicionamento. Ele fez alguma coisa diferente. Qual foi a coisa que ele percebeu? Primeira coisa, Jacó acordou, se levantou. E a segunda coisa, ele ofereceu um azeite, um sacrifício a Deus. Um posicionamento. Ele não poderia permanecer o mesmo e não assumir um posicionamento após o encontro com Deus. Da mesma forma nós. Depois que o reino dos céus se manifestou, se você não assumir um posicionamento, você não deve ver nenhuma manifestação desse reino na tua vida. Amém? Tudo que está a acontecer conosco, eu quero te dizer isso. Quando Naamã foi ter com Eliseu, ali Eliseu tinha respostas, sim ou não, pessoal? Tinha ou não tinha respostas? Só que, como tirar respostas daquele profeta? O profeta lhe deu uma recomendação. Vai se banhar. Ele ainda não havia assumido um posicionamento de humildade quando se aproximar diante do homem de Deus. Ele poderia perfeitamente sair dali, voltar para o país dele, para a cidade dele, nesse caso, sem nenhuma cura. E ele, ao invés de chegar, dizer o seguinte: eu não fui curado. Mas a causa dele não ter sido curado não é porque o profeta não tinha como de curar, não tinha poder. É porque ele não estaria a aceitar assumir um posicionamento. Gente, o reino dos céus tem todo o poder que nós aprendemos na terça-feira. Mas esse poder só se manifesta quando os homens se posicionam. Se os homens não se posicionarem, se você se intitular uma pessoa, se é uma coisa que eu aprendi, principalmente eu que lido com essas coisas de libertação de demônios e de poder, mais poder, quando a pessoa diz que eu quero mais poder sobre a minha vida, eu aprendi uma coisa muito especial e muito importante. As coisas espirituais, se você quer que elas abundem em ti, saiba assumir um posicionamento diante de diversos momentos e diante de diversas coisas. Eu um dia vou vos abrir um dos segredos que eu tenho para a espiritualidade. Se você é um crente que não tem nenhum posicionamento, na tua vida comum, é a razão por que até hoje você não tem nenhum Espírito Santo,
Você não foi batizado até hoje. Até hoje você nem conhece o teu dom. Você nem conhece, inclusive, o teu chamado. Porque não existe posicionamentos na sua vida. O reino pode estar ali, bem diante de mim. Mas se eu não me posicionar, vai acontecer que eu vou falhar. Agora, olhe para uma coisa. Mateus 21, que vocês abriram. Leia comigo. Por que é importante para nós hoje buscarmos um posicionamento? Mateus 21, que vocês abriram. Versículo 43. O que Jesus Cristo disse? Porque eu vos digo que o reino de Deus vos será o quê? Retirado e será dado a um povo que dê frutos. Agora olhe para mim. Você sabia, vocês aprenderam isso há meses atrás, quando fala sobre o reino dos céus? O reino é possível ser tirado de nós. E se você já entendeu todas as partes que eu dei para vocês nas semanas passadas, já podem entender o que significa tirar o reino de si. Já podem entender o que significa. É ter uma vida, é de tirar a oportunidade da libertação, a oportunidade da salvação, a oportunidade da cura, a oportunidade de conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o significado de ser tirado o reino, o poder da cura ser tirado de vós. Ser tirado de vós é a palavra da salvação, o evangelho ser tirado de vós. Quando você trata de si, eu não estou falando de você não ouvir. Eu falo de tua mente, teu coração, nem se inclinar para nada dessas coisas. Jesus falou essa palavra para os judeus. E essa palavra se cumpriu. Jesus tirou o evangelho sim e deu para um povo que dê frutos. Esse povo representa nós os gentios. Isso significa que até entre nós os gentios, individualmente, pode ser cortado a oportunidade do reino manifestar-se na sua vida. Agora, se o reino pode ser tirado de nós, temos que então assumir posicionamentos para que o reino frutifique em nós. Para que o reino venha frutificar. Paulo disse, a graça de Cristo não foi em vão em mim. Significa que quando ele conheceu a graça lhe alcançou e ele produziu a salvação. Não só dele, mas salvou as outras pessoas. A graça não foi em vão. O reino dos céus, como é dado a alguém, é para produzir. É para fazer o quê? Produzir. E se ele não está a produzir, será removido dele. Eu quero te dizer uma coisa. Você vai ir para casa ler com outro entendimento isso. No livro de Mateus 13, Jesus, quando ele fala de todas aquelas parábolas, todas apontam para o reino dos céus. É porque ele disse, o reino dos céus é semelhante. Todas as parábolas, ele sempre fala da semelhança do que é comparado o reino dos céus. Você pode ser tirado do reino dos céus a oportunidade de conhecer e da manifestação daquele poder que eu falei na terça-feira. É necessário um posicionamento. Aleluia, meus irmãos. E como primeiro posicionamento que eu quero vos dar diante do reino dos céus, que manifestou dentro de nós para ele se manifestar, está aceitar a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, sendo batizado nas águas e assumir a Bíblia Sagrada como palavra de Deus, de Javé, para ser meditada todos os dias. Primeiro posicionamento, aceitar, reconhecer Jesus Cristo de Nazaré como Senhor e Salvador, sendo batizado nas águas e assumindo que esse livro é palavra de Deus, é inspirado por Deus. Amém, meus irmãos? Por que eu vos dou esse como primeiro posicionamento? Deixa-me te contar o contexto do versículo que nós lemos agora, quando Jesus disse, o reino dos céus será tirado de vós e dado a que vão dar frutos. Você sabe qual é o contexto dessas palavras que Jesus disse? É muito bom sempre dizer as palavras que ele fala no seu contexto às vezes. Jesus fala essas palavras depois de ter contado uma parábola. De quantas parábola ele contou? A parábola de um grupo de servos que o Senhor lhes encarregou da sua vinha e se ausentou. E depois, quando se ausentou, ele enviou servos
E quando ele enviou servos dele para aquela vinha, aqueles servos estavam lá, espancaram aqueles conservos. Mataram-los. E então o dono da vinha, o que ele fez? Enviou o herdeiro dele, o filho dele, disse, ele é o meu herdeiro, eles não vão matar o meu herdeiro. E quando ele enviou o herdeiro, Jesus conta a parábola que os trabalhadores da vinha mataram o herdeiro. Não valorizaram que ele era filho do seu mestre, do seu patrão. E é um Jesus que começa a dizer, assim vai acontecer com essa geração, ou com todos. Ele começa a citar, a pedra que foi rejeitada foi colocada como pedra angular. Ele começa a citar isso no versículo 42. E depois no versículo 43 ele diz, o reino vai ser tirado de vós. E qual é o motivo pelo qual o reino será tirado desse povo? Por causa deles terem negado a quem? O herdeiro. Quem é o herdeiro? Jesus, o Filho. É porque o primeiro posicionamento é aceitar ao Senhor Jesus Cristo. Se eu sei que o reino de Deus se manifestou, meu primeiro posicionamento é reconhecer que Jesus de Nazaré é Filho de Deus e eu lhe assumir como meu Senhor e meu Salvador. Ser batizado nas águas. Eu aprendi o que significa Senhor e Salvador enquanto eu frequentava a minha igreja. A palavra Senhor me coloca na qualidade de servo. Eu não faço a minha vontade. Significa isso. Eu tenho que lhe assumir como meu Senhor, meu mestre. Ele manda, eu faço. O servo não faz a sua vontade. Eu tenho que assumir. Esse é o primeiro posicionamento. Eu tenho que aceitar a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu tenho que ser batizado nas águas em nome de Jesus Cristo. Senão o reino pode ser tirado de mim, porque eu terei rejeitado a quem? Ao herdeiro, que é o Filho, Jesus de Nazaré. Amém, meus irmãos? A primeira entidade que você tem que respeitar nesta terra. Jesus. Se você nega o Filho, se você nega Jesus, o reino será tirado de vós. Jesus estava dizendo em outras palavras, o Senhor da vinha quando voltasse, e havia de maltratar aqueles servos de ter a vinha e confiaria em outras pessoas mais fiéis. Significa o reino dos céus. Esse reino está manifesto. A primeira coisa que tem que começar a fazer, reverenciar a Cristo no teu coração como teu Senhor. Ele tem que mandar na sua vida, Jesus de Nazaré. Se em primeiro lugar você não reconhece Ele, Ele não manda na tua vida, Ele não é nada na tua vida, você está a correr, está a ter passos largos para o reino ser tirado de ti, porque negaste o Filho. Amém, meus irmãos? Porque negaste o Filho, negaste a Jesus. Não só tens que se batizar nas águas. Quando você assume essas coisas, o poder do reino vai se manifestar na sua vida. Porque você está a assumir. Eu estou a considerar. Quando você assume posicionamento, é sinal de consideração. Quem não considera, não lhe beneficia o reino. Tem que ter Cristo no teu coração como teu Senhor e Salvador. Você tem que se batizar nas águas. Você tem que ler a Bíblia, confessar a Bíblia, que ele é inspirada por Deus e meditar nela. Esse é o primeiro posicionamento. Para que o reino ganhe poder. Esse poder se manifeste no teu corpo. Aleluia, meus irmãos. Aleluia, meus irmãos. Segundo posicionamento. O reino, quando se manifestou, trouxe algo aos homens. Essa coisa chama-se evangelho. Chama-se o quê? Chama-se evangelho. Você não pode falar do reino dos céus se não fala do evangelho. Não tem essa capacidade. Segundo o posicionamento, você tem que receber o evangelho. Para quem não sabe, a Bíblia, a Bíblia Sagrada toda, ela é a palavra de Deus. Mas quando se vai falar de evangelho, ela especifica dentro da Bíblia algo que o homem tem que tomar em consideração. O evangelho tem a ver com as boas novas concernentes a Jesus Cristo. As quais falam do seu propósito aqui na terra. Crucificação,
Ou seja, vida, morte, crucificação, ressurreição. Você tem que acolher no teu coração o Evangelho. Se você puder, neste momento, poder me ouvir, escute-me. O Antigo Testamento, ele pode ser lido, mas você tinha que ler e entender mais este Novo Testamento, que contém o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E se visitasse o Antigo Testamento em primeiro lugar, tem que visitar o Antigo Testamento para ver o cumprimento. E às vezes o Novo Testamento também, ele está muito resumido. Ele contém por quê? Porque o Novo Testamento, ele te traz o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ele cola no Novo Testamento. A pedra que os construtores rejeitaram é uma palavra do Antigo Testamento. Você não precisa de correr para lá se você quer entender o Evangelho. Já está aqui. Tem que acolher. O apóstolo Paulo, em Hebreus 2, versículo 1, diz que nós temos que atentar com mais atenção para as palavras que nós ouvimos, para que não nos desviemos delas. Conhecer o Evangelho, segundo o posicionamento, conhecer o Evangelho, crer, estar firme e apegar-se ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, meus irmãos. Entender, coisa básica, entender por que Jesus morreu. Entender o Messias. Ler, entender. Eu não gostaria de um dia de encontrar você crente. Eu te perguntar o significado do Evangelho e você não saber me responder o que significa. Qual é o impacto, qual é o poder do Evangelho. Você deve saber. Assumir o Evangelho. Aleluia, meus irmãos. Vamos correr. O terceiro posicionamento é não endurecer os nossos corações. Não endurecer os nossos? Sim. Esse é um posicionamento que é muito necessário quando você vê que o reino dos céus se manifestou. Há pessoas que ainda endurecem os seus corações diante daquilo que já está manifesto. A salvação e o caminho já estão manifestados, já estão a ver, está ali, mas eles continuam ainda a endurecer os seus corações. Se existe uma coisa que fez muita gente perder a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus em vida, foi dureza. E o que faz até hoje pessoas não veem o poder a se manifestar nas suas vidas, elas são pessoas duras. A Bíblia diz que Jesus já havia ressuscitado e já tinham mais de 3 a 5 testemunhas oculares da sua ressurreição. Mas havia dúvidas ainda entre os discípulos. E uma das vezes Jesus Cristo aparece, os repreendeu por causa da o quê? Da dureza, da incredulidade, de demorar crer, da dureza dos seus corações, sendo que ele já havia ressuscitado. Dureza. A dureza te permite você viver como se não tivesse acontecido nada. Que faz você negar que o reino está aqui diante de nós neste momento. As instruções que você recebe, elas fazem com que você olhe e você fique duro, endurecido, você não aceita. E Jesus Cristo, às vezes ele olhava para as pessoas, nós um dia olhamos para as pessoas e vemos quantas pessoas são duras diante das coisas espirituais. Quantos cultos, quantas mensagens, quantas instruções, quantos ensinamentos, eles são pessoas duras ainda. O apóstolo Paulo em Hebreus 3, 7 diz, não, o Espírito Santo diz expressamente que se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçam os vossos corações. Aleluia, meus irmãos. Não faça o quê? Eu tenho um dado quanto a essa questão da dureza dos corações. Quando eu falo da dureza dos corações, não entre em choque com aquilo que o reino dos céus manifesta. Não entre em choque de modo a endurecer o teu coração. Não entre em choque, entre a endurecer o seu coração com a liderança. Não entre em choque com os dons, com as manifestações, com as profecias. Não entre em choque.
A dureza pode fazer entrar num estado em que você não creia em nada. Ache tudo errado, ache tudo falso, ache que tudo não está sendo feito de forma correta. E comece a não perceber que está a endurecer teu coração. E vai começar a entrar numa fase de considerar diabólico aquilo que o Espírito Santo e o Reino dos Céus está fazendo. Um dia vai correr o risco de chamar alguém de falso só porque você está duro. É demônio que está lhe levando. Só porque o teu coração está duro. Quando alguém está duro, ela considera tudo errado. Ela não considera nada que seja certo. Sendo que é o reino que está manifesto. A gente está entendendo, pessoal? Está certo claro o que eu estou a falar? Não endureça o teu coração diante do reino. Se você for endurecer o teu coração diante da liderança, diante dos ensinamentos, você pode perder de vista o reino. O reino até pode não ter o poder na sua vida. Você não é sensível. Você não é uma pessoa muito sensível. Ainda carrega muitas coisas no teu coração que se tornam adorar. O reino não vai ter poder em si. Seja sensível. Seja aberto para o reino. Não seja alguém com dúvidas, com dureza. Eu quando falo de dureza, eu estou a dizer agora, desde que nós começamos isso aqui a semana atrás, eu disse, o reino está no nosso meio. O teu coração ainda nem está crendo nisso, até hoje que eu estou a falar. Isso chama-se dureza, nesse caso, é um exemplo. Assuma no teu coração, creia no teu coração. O pastor disse que o reino está manifesto, está na Bíblia, está escrito na Bíblia que o reino está manifesto. E nós já temos evidências. Temos as evidências, sim ou não, pessoal? Tivemos evidências aqui? Que o reino está manifesto. Até nos dias atuais. Pegamos aquilo que aconteceu nos dias passados, mas pegamos evidências dos nossos dias atuais. Nas Escrituras e também com sinais. E nós tivemos as evidências claras de que o reino está aqui. Agora, se você endurecer, quando sabe que o reino está aqui, o reino vai ser tratado de ti. O reino vai ser tratado de ti. E se não for, se tratado de ti, você não vai ter nenhum poder de cura, de livramento a se manifestar na tua vida. Amém? Amém. Você não vai ter nenhum poder para resistir, tomando coisas mortíferas, não te causar dano nenhum. Ofensas e maldições, condenações, vão ter poder sobre ti. Se o reino não tiver poder sobre a sua vida. Ainda vai te pesar. O reino das trevas ainda vão ter domínio sobre ti por causa da dureza do coração. Posicionamento. Qual é o posicionamento? Meu coração. Sabe, quando você entra na igreja, você tinha que assumir uma coisa antes que você entrou na igreja. Eu aqui não sou nada, eu sou criança, quero ser ensinado tudo. Não quero ser uma fadura. Coloque-se em posição de sensibilidade e não de dureza para aprender. E o reino se manifestará abundantemente e sem fim na tua vida. Mas se você entrar na igreja com dureza, endurecimento, há de ser escassa a manifestação do reino na tua vida. Há de ser muito escassa. Amém. Amém. Escassa. Quarto posicionamento. Depois que o reino de Deus está manifesto, um dos posicionamentos que os homens devem ter ou tomar é buscar uma nova maneira de viver. João Batista pregava, arrependam-se porque o reino do céu chegou. O que significa quando ele fala que arrependam-se, o reino do céu chegou, o reino de Deus está próximo? Ele estava falando o seguinte: preparem-se, esse reino está vindo. Ele falava concretamente da maneira de viver das pessoas. Se você continuar a mesma pessoa, a mesma maneira de viver, mesmo crente, que falta a igreja, que não lê a Bíblia, que não ora, que tem mesmas práticas,
o reino não terá poder na sua vida. Porque um dos posicionamentos é mudar a maneira de viver. João Batista pregava e as pessoas indo a ele o perguntavam, o que nós? Onde que está? Aleluia, meus irmãos. Exatamente. As multidões perguntavam para João Batista o que devemos fazer. Quando João Batista pregava, arrependam-se, o reino do céu está aí, significava preparem-se, organizem as vossas obras, mudem a vossa maneira de viver, o reino chegou, posicionem-se. Você imagina quando, na tua casa, lá em casa, quando vem visita, quando vem alguém importante, nós dizemos para nossos filhos lá em casa, comportem-se, posicionem-se, coloquem-se no lugar certo, limpem-se, vestam roupas limpas. O reino está aqui. Ele não pode vir vos encontrar nesta forma, desta maneira. Ele não pode vos encontrar desse jeito. Posicionem-se. Como é que vocês estão a viver? João Batista, quando vocês perguntavam, ele dizia, quem tem 2 túnicas reparte com o que não tem nenhuma. E quem tem alimento faz o mesmo. E alguns publicanos iam para João Batista e perguntavam, mestre, João Batista de mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobre mais do que é prescrito. Não cobre. Em outras palavras, organizem vossas vidas. Foi um grande momento em que o povo entendeu que o reino estava de fato presente. Precisavam de se posicionar. E o posicionamento qual era? A forma de viver. Muita gente não vê o reino se manifestar. Você não está se tornando espiritual com a sua forma de viver para ver que o reino está presente. Olha como que você vive. Sem oração, sem Bíblia, sem propósito, ainda com as mesmas práticas. Você não mudou ainda a sua maneira de viver. O apóstolo Paulo diz, evitem a companhia dos que trazem palavras enganadoras. Porque no passado vocês estavam nas trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim, andem como filhos da luz. Andem como filhos da luz? Se a luz se manifestou, andem como filhos da... Senão, se você continuar a andar nas trevas, como filho da treva, enquanto a luz brilhou, a luz, não é que ela vai perder poder, mas digo, em ti, não vai ter nenhum impacto, só de voltar para as trevas. Como filhos da luz, andem como filhos da luz. O apóstolo Paulo diz mais, não vos associeis a obras infrutíferas das trevas, mas pelo contrário, condenai-as. Pois é vergonhoso até mesmo se nomear as coisas que eles fazem entre vós, nas escondidas. É vergonhoso. Existe uma prática, existe uma forma de viver na qual, quando a luz já brilhou, você não tem que mais viver daquela maneira. Você não pode. Talvez aquele pensamento que diz assim, eu já entrei na igreja, não posso mais falar calado. Exatamente. Eu já estou na igreja, já não posso mais ser uma pessoa com esses comportamentos que eu estou a ter, insultar, exaltar. Eu já estou na igreja, eu estou na luz. Eu preciso ter um novo posicionamento. Minha maneira de ser tem que mudar. Amém, meus irmãos? Amém. Tem que mudar. Como é que eu vou permanecer da mesma forma depois que o reino, a boa nova se manifestou? É o que faz muita gente não ver o reino a ter poder neles. Eles agem da mesma forma como estavam a vir agindo. Eram desobedientes, em caso desobedientes, agora que o reino se manifestou, agora que eles foram evangelizar, estão na igreja, ainda são os mesmos. Eram duros e rebeldes, agora ainda são. O reino não está a ter poder. Paulo diz mais. Por isso, quero avisar-vos em nome do Senhor, que não andem mais como os gentios que peambulam em pensamentos ilusórios. Não andem mais como gentios
Está falando para um povo que já está iluminado. Que o reino se manifestou. Não andem mais como gentios. Os seus entendimentos estão obscurecidos. A ignorância das coisas espirituais e a sua insensibilidade à voz divina afastou-se da vida deles. Isso está no livro de Efésios 4, 17 a 18. O que eu li antes é Efésios 5, 8 a 12. Não, façam o quê? Andem como gentios. Você quer que o reino se manifeste? Lembra como disse no princípio? Posicionamentos sustentam o quê? Compromissos. Encontros com Deus são sustentados através do quê? Isso evidencia que você respeitou. Você sabe que no dia em que você é batizado com o Espírito Santo, você pode chegar a entrar em dúvida daquele momento. É possível você ser batizado com o Espírito Santo hoje. E o que eu falei no domingo? Você se sentiu tão bem. Só que, quando você saiu, você não teve nenhum posicionamento depois daquele momento em diante. E depois passa aquele momento. Vem um outro momento na tua vida. Você já não sabe dizer qual é o momento que você foi batizado, qual é o dia que você foi batizado com o Espírito Santo. Porque aquele dia não te marcou em nada. Você não lembra de ter tomado uma decisão diferente depois daquele momento. Você não lembra. Há muitos momentos que nós temos dentro da igreja que nos sentimos coisas boas. Sim ou não, pessoal? Como saber qual é aquele que você foi batizado? É aquele que você assumiu um posicionamento depois de Deus. Amém? É aquele que você assumiu depois de Deus. É aquele momento. É aquele exemplo, aquela data. É aquele ali que disse, você já foi batizado. Os outros, como não tiveram nenhum posicionamento, não foram sustentados. Não foram sustentados. Porque por falta de posicionamento. Estão vendo qual é a importância por ter posicionamento? Se você continuar a viver da mesma maneira, mesma visão que você tem das coisas espirituais, mesma visão da igreja, o reino dos céus nunca vai se manifestar aos teus olhos. Tudo vai ser carne, todos os dias da sua vida. Tudo. Por falta de posicionamento, nova maneira de viver. Aleluia. Jesus já veio. Manifestou o reino. Homens devem se posicionar para o reino ter poder na vida deles. Aleluia. Quinto posicionamento. Depois que o reino dos céus se manifestou, busque encontrar, conhecer e possuir esse reino na tua vida. Aleluia. Amém. Os magos do Oriente, quando eles tiveram a revelação através da estrela de que havia o rei, havia nascido, o que eles fizeram? Foram atrás. Está escrito assim aqui, como eu escrevi, que o mano diz, está escrito dessa forma. Foram atrás do rei. Foram atrás do menino rei. Imagine se eles tivessem ouvido falar, já nasceu lá o rei, e eles ficassem em casa sentados ainda. Eles continuassem nas suas vidas normais e comuns. E se fossem para o trabalho, fossem para a escola, fizessem tudo normalmente. E não tivessem mostrado alguma movimentação de considerar algo manifestou. Eles não teriam conhecido nunca a palavra própria. E não teriam sido salvos. Mas no dia em que eles viram a estrela, eles foram atrás do menino aonde havia nascido. E não foi fácil de chegar. Eles tinham que
ir procurar. Tinham que fazer o quê? Foram falar com Herodes. Disseram, nasceu, sabemos que nasceu o rei. Não mostramos onde é que ele está. Nós viemos de tão longe para vir venerar-nos o rei. Mostra onde é que ele está. Herodes não sabia. Então diz, eu também não sei, vamos lá procurar. Se ele encontrar, depois volte. Os homens foram atrás. Anjos, naquele momento do nascimento do Senhor Jesus, anjos foram ter com pastores de ovelhas e foram dizer-lhes, homens, vocês sabem o que aconteceu? Hoje nasceu o rei na cidade de Davi. Venham, vão vê-lo. Os homens largaram tudo que estavam a fazer, correram. Foram ver o rei. E quando eles chegaram ali, entraram naquela hospedaria, viram o rei numa manjedoura, envolto. Estavam ali magos, 3 magos do Oriente que havia visto ali, com presentes para oferecer. E os anjos partiram cantando ao céu. Os anjos, porque nasceu o Salvador. Eles tiveram um posicionamento, os magos foram atrás. Foram fazer o quê? Foram atrás. Buscar o reino. Agora você vai entender uma coisa que eu te disse. Lembra que eu vos disse que o livro de Mateus 13 fala muito sobre o reino dos céus? Vocês já viram que Jesus fala de forma recorrente. O reino dos céus é semelhante a... E já perceberam que ele fala de coisas que é possível. Aquilo que Jesus estava falando em cada parábola estava a descrever de como que esse reino pode se encontrar e até o poder que esse reino tem. Uma das coisas que eu mais gosto, uma das palavras que ele conta em Mateus 13 que eu mais gosto é a parábola do fermento. Você sabe o que significa a parábola do fermento? Jesus disse, o reino dos céus é semelhante ao grau, a uma mulher, ou seja, ao grau de fermento, ou seja, ao grau de mostarda, nesse caso, ao grau de mostarda. E ele também fala do fermento, mas ele fala do grau de mostarda que faz o quê? Ela é pequenininha, mas quando ela cresce, ela torna-se o quê? Representando o reino dos céus. Parece pequeno, parece ser contido em palavras pequenininhas, mas ela vai crescer, esse reino um dia vai crescer, vai ser grande. No dia em que o filho entregar o reino ao pai, o reino será grande. É o significado daquela parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que é misturado com outro trigo. O que acontece? Leveda, significando que o reino, o trigo representando a nós, o reino em nós, faz-nos gloriosos. Mas o que a Bíblia diz mais? O reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro. Ele não está falando de Jesus aqui, está falando do reino. Amém, meus irmãos? Amém. Está falando de quê? Reino. Encontrando esse homem, vende tudo que tem e compra aquele campo, significando que o reino dos céus precisa de ser buscado e quando é encontrado, o homem tem que fazer de tudo para possuir. Vender tudo que ele tem, que ele tiver, para ter o reino na sua vida. Jesus, nessa palavra, estava a tentar especificar para os seres humanos, o reino dos céus está no vosso alcance. Para ver quando um homem dá um exemplo, diz que o reino dos céus, um homem andou e encontrou, é que o homem pode encontrá-lo. Cada um que nós estamos aqui tem a capacidade de encontrá-lo. Está entre nós, está perto de nós. Esse é o quinto posicionamento que eu quero terminar com ele por causa da hora. Vai atrás, busca o reino, conquista-o para a tua vida. Amém? Assim como os magos fizeram. Se você fizer uma coisa desse tipo,
estás a aceitar e considerar que manifestou-se uma coisa aqui que eu estou a buscar, estou a procurar ainda. Amém? Estão a dizer o quê? Estou a procurar essa coisa. Então, esse é um posicionamento que fará com que o reino manifeste-se com poder sobre a tua vida. Tenha um posicionamento de buscar essas coisas. Essas coisas vão te honrar. Ore. Até as pessoas estranharem que você está a orar tanto para o quê? Não existe nada que você esteja a orar. Você diz, não, eu estou a buscar o reino dos céus. Eu estou a buscar o reino. E quando eu tiver lhe encontrado, eu vou conquistá-lo para mim, para o meu coração. Quando você fizer essas 5 coisas que eu falei hoje, não na superficialidade, o poder da cura, da libertação, da salvação, da proteção e segurança te vão alcançar. Amém? Amém. Vão te alcançar. Ninguém vai pegar. Porque você assumiu o posicionamento. Você está considerando que existe algum reino a ser buscado. Eu quero terminar com essa citação de Hebreus, diz a Bíblia. Todos eles morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto e acolhendo-as de longe, declararam ser peregrinos estrangeiros na terra. Os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria e uma pátria celestial. Hebreus 11, versículo 13 e 14. Amém, meus irmãos? Amém. Há uma prática que quando você for a começar a exercer, vai mostrar que você está buscando uma pátria. Está buscando alguma coisa. Entendeu o que eu disse agora? O teu posicionamento em orar, em buscar, em jejuar, em ler, vai simbolizar que está buscando alguma coisa. Vai até o fim. Aleluia. Amém. Vai. Se você assumir esse posicionamento, o reino vai manifestar com poder na tua vida. Amém. Amém. Nós vamos orar neste momento. Deus, eu quero assumir esses posicionamentos para que o reino tenha poder sobre mim. Amém. Amém. Fique de pé. Em